Olá pessoal, continuando então nossa aula de números proporcionais, vamos continuar fazendo aqueles exercíciozinhos de você montar a fórmula quando ele fala para você ser diretamente ou inversamente, beleza? Vamos lá então. A resistência de uma viga de dado comprimento é proporcional à sua largura, é igualzinho à questão anterior que a gente fez, né? Então a resistência, que ele chamou de S, considerando a resistência como S, é proporcional à largura e ao quadrado da altura, conforme a figura. A constante de proporcionalidade varia de acordo com o material utilizado na construção. Considerando como S a resistência, a expressão algébrica que exprime a relação é. Então acabou aqui, né? KBD ao quadrado. Letra C, né? KBD ao quadrado. Ele falou ao quadrado da altura, ficou a altura ao quadrado. Beleza, gente? Então era só isso essa questão. Vamos seguindo. Em relação à resistência elétrica, com as dimensões do condutor, foi estudada a relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas, por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre a resistência e o comprimento, dado uma mesma seção, a resistência e a área da seção, dado o mesmo comprimento. Então eles fizeram o seguinte: como é que ele faz para testar a proporcionalidade de uma coisa? Ele compara duas coisas por vez, a resistência e o comprimento, depois a resistência e a área, tá certo? E ele vai comparando um por vez, dois por vez. E quando ele compara dois por vez, ele altera esses dois e as outras coisas todas ele mantém constante para ver a influência só de um em relação ao outro, né? Porque se eu mudo duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei quem que influenciou. Então eu faço só, muda um e vê o que o cara fez, o que aconteceu no outro. E aí ele vai vendo. É assim que você estuda se tem proporcionalidade, se tem influência ou não. O comprimento e a área da seção dada uma mesma resistência. Então ele viu que também tem uma proporção entre o comprimento e a área. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram que as proporcionalidades existem entre as resistências R e o comprimento L, a resistência R e a área A, e o comprimento 1 e a seção transversal A, respectivamente. Então, o que você percebe aqui no primeiro? Aqui no primeiro, eu tenho um comprimento L, uma resistência R e uma área A. Aqui embaixo mudou para uma área A, resistência 2R, comprimento 2R. Então ficou 2L, 2R e a resistência ficou A. Tá aqui, ó, resistência 2R, comprimento L e a área ficou A. Então reparem que desse desenho para esse, ele só mudou o comprimento e o raio. A área permaneceu constante. E aí olha o que aconteceu. O comprimento era L, passou a ser 2L. A resistência era R, passou a ser 2R. Então, o comprimento e resistência são diretamente proporcionais. Porque se um dobrou, o outro dobrou também, quer dizer que eles são diretamente. Quando um dobra e o outro divide por 2, é inversamente, que é o que vai acontecer aqui. Daqui a pouco a gente vai ver. Ó, nesse segundo desenho, ó, eu tenho aqui que a área, o comprimento é L, a resistência é R, a área é A. Aqui, o que aconteceu aqui? O comprimento continua sendo L, a resistência passou a ser R sobre 2 e a área é 2A. Então, repare que a resistência foi dividida por 2 e a área multiplicada por 2. Então, se um é dividido por um valor e o outro é multiplicado por esse mesmo valor, então são grandezas inversamente proporcionais. Então, como aqui o comprimento permaneceu constante, eu tenho que a resistência e a área são grandezas inversamente proporcionais. Vamos analisar agora o terceiro desenho. Eu tenho um comprimento L, uma resistência R e a área A. Aqui ficou sendo... eu estou na frente, né, gente? Deixa eu jogar lá para cima isso aqui. Eu tenho aqui que o comprimento é L, a resistência é R e a área é A. E aí, foi para um comprimento 2L, uma resistência R e uma área 2A. A resistência aqui permaneceu constante,
dobrou o comprimento, dobrou a área. Então, comprimento e área são diretamente proporcionais, tá? Então, ele perguntou exatamente essas coisas. As figuras mostram a resistência e o comprimento. Bom, resistência e comprimento são diretamente. Então, ficamos entre essas três. Já não é a letra D nem a letra E. Resistência e área. Resistência e área são inversamente. Então, já eliminamos a letra A e a letra B. Ficamos já com a letra C como a nossa. E, por fim, ele perguntou o comprimento e a área. Comprimento e área são diretamente. Então, era direta, inversa, direta. Interessante que se você fosse fazer aqui a fórmula, a resistência ela é proporcional. A resistência ela era proporcional ao comprimento. Então, ela era proporcional ao comprimento. Vou botar uma constante de proporcionalidade. E a resistência ela era inversamente proporcional à área. Repara que, como o comprimento e a área estão do mesmo lado do igual, como eles estão dividindo um pelo outro, eles são diretamente proporcionais um ao outro. Tá certo? Isso é importante, a gente vai falar muito disso ainda, beleza? Vamos seguindo, pessoal. De acordo com a lei universal de gravitação proposta por Isaac Newton, a intensidade da força gravitacional que a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular é proporcional à massa m do satélite e inversamente proporcional ao quadrado f da órbita da órbita. Então, repare que teve a constante de proporcionalidade me deu aqui a massa, então é proporcional à massa e inversamente proporcional ao quadrado. Então, mesmo que você não soubesse física, essa questão não está na prova de física, ela está na prova de matemática, ela te explicou a física para você aplicar aqui na matemática. Então, beleza, inversamente proporcional ao quadrado. Como é inversamente, o raio ficou aqui embaixo. No plano cartesiano, 3 satélites A, B e C estão representados cada um por um ponto, cujas coordenadas são respectivamente a massa do satélite e o raio em órbita da Terra. Gente, o negócio é o seguinte, como a força ela é proporcional à massa, quanto maior a massa, maior a força. Como ela é inversamente proporcional à distância, é o contrário. Quanto menor a distância, maior a força. E quanto maior a distância, menor a força. Então, como eu quero aqui saber, com base nas informações relativas aos pontos no gráfico, desejo comparar as intensidades FA, B e C da força gravitacional que a Terra exerce sobre os satélites A, B e C, respectivamente. As intensidades FA, B e C expressam e satisfazem a relação. Então, se eu comparar aqui a com a C, vamos comparar duas a duas por vez. As duas têm a mesma massa. Então, as duas têm a mesma massa. Mas a distância do C é maior que a distância do A. Então, como a distância do C é maior que a distância do A, quanto maior a distância, menor a força, porque força e distância são inversamente proporcionais. Então, a força do C é menor que a força do A. Tá certo? Então, a gente descobriu a força do C em relação ao A. O A e o B fica fácil de ver que os dois têm a mesma distância. E aí a gente está vendo se tem a mesma distância, só que o B tem mais massa. E aí a gente sabe que a força é proporcional à massa. Então, como a força é proporcional à massa, a força do B é maior que a força do A, porque o B tem maior massa. Então, o B é o que tem maior força, o A é o segundo, e se o B é maior que o A e o A é maior que o C, então o B é maior que o C também. Então, o maior de todos é o B, depois o A, depois o C. O C é menor que o A, que é menor do que o B. Letra é a nossa resposta. Legal? Muito interessante essa questão aqui. No estudo de ciências, item gases perfeitos, tem-se a fórmula P1V1T1, ou seja, pressão antes, volume antes, temperatura antes do gás, é igual a pressão 2, volume 2, temperatura 2. Sobre a temperatura 2, onde P1V1 e T1 são respectivamente as condições de pressão e volume e temperatura no primeiro estado, P2V2 e T2 num segundo estado. Considerando a fórmula dada, analise as afirmativas abaixo. Pressão e volume são diretamente proporcionais. Lembra que a gente aprendeu no começo da aula que quando as grandezas são diretamente, eu faço elas uma sobre a outra, né? E quando é diretamente, eu faço uma vezes a outra.
Então, no caso, pressão e volume, eu estou multiplicando a pressão pelo volume, então elas são inversamente proporcionais. Pressão e temperatura, olha, a pressão 1 está dividido pela temperatura 1. Então, pressão e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Volume e temperatura. Volume 1 está dividido pela temperatura 1. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, estaria certa, ele pediu a alternativa correta, mas está falando quais são falsas. Então, falsa seria a 1 e a 3, beleza? Olha que interessante, se eu tinha P1, V1, T1, o P1 e o V1 está multiplicando, então quando está multiplicando um pelo outro, eles são inversamente. O que está dividindo do mesmo lado ali, do igual, eles ficam inversamente proporcionais, tá bom? Essa questão era bem interessante para mostrar isso para vocês. Então, como isso aqui é proporcional, fica dessa forma. Um outro jeito de fazer é o seguinte, ó, P1, V1, T1, se você ainda não entendeu, é igual a P2, V2, T2, que vai ser igual a P2, P3, V3 sobre T3 e por aí vai. Então, esse valor aqui, ele vai ser sempre uma constante. Então, se você quiser, por exemplo, analisar pressão e volume, eu vou jogar pressão de um lado do sinal de igual, volume para o outro. Então, ó, pressão 1 ficaria igual a constante vezes o T1 dividido pelo V1. Isolei um deles, ou P ou V, isola um deles. Então, repare que o P1 ficou igual a constante vezes T1. Então, quando fica vezes assim é porque é diretamente, e quando está do outro lado aqui é inversamente. Está aqui embaixo, a gente viu que quando está ali embaixo é inversamente. Legal essa questão para mostrar isso para vocês. Espero que você tenha entendido, senão manda dúvida aí, pessoal. Vamos lá. Divisão em partes proporcionais. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar um valor e dividir proporcionalmente. Um caso bem claro para você ver, quando fala de dinheiro ninguém erra, né? Eu tinha um amigo que era advogado e falava que na faculdade, quando o professor explicava falando de laranja, ele não entendia nada, mas quando falava de dinheiro, ele acertava os exercícios todos, né? Então, imagina que você, seu pai tem um dinheiro, ele vai distribuir um dinheiro para você e seus irmãos, e aí ele fala o seguinte, olha, eu vou distribuir por merecimento. Não vai ser dessa história de dividir igual, não. Vai ser por merecimento. E aí, como é que eu vou ver? Vou ver as notas de vocês na escola. Então, quem tirar a maior nota vai acabar recebendo mais. Vou dividir proporcionalmente pela nota que você tirar na prova. Vou dar um outro exemplo. Você e seus amigos resolvem abrir um bar. Vamos abrir um bar. Abrir o bar. Você entrou com 10 mil reais. Seu outro amigo entrou com 5 mil reais. O terceiro amigo, sempre tem esse, entrou com 50 reais. Faz sentido, na hora de você dividir o lucro do bar, você recebeu o mesmo tanto que o seu amigo que entrou com 50? Imagina que vocês só investiram, tá? Vocês não tiveram que trabalhar, não. Investiram e tal. Você vai receber só pelo seu investimento. Faz sentido agora o seu amigo que investiu 50 reais receber o mesmo tanto que você? Se você falar que sim, eu quero ser seu amigo para a gente fazer negócio. Mas eu acredito que você tenha respondido que não. Porque se você entrou com 10 mil, faz sentido você receber mais do lucro do que o seu amigo que entrou só com 50. Então nós vamos dividir em partes proporcionais. Então, imagina que aqui seja A, B e C, o dinheiro que você investiu, e aqui D, E e F, o lucro que você vai receber, a parte do lucro que você vai receber, a parte do lucro que o seu amigo vai receber e a parte do lucro que o seu terceiro amigo vai receber. Então você sabe que o A sobre o D vai ter que ser igual ao B sobre o E, que vai ser igual ao F ao C sobre o F. Tudo isso, esses valores todos são iguais, então eles vão ser iguais a uma constante. Eu vou explicar de onde que vem tudo aqui, gente. Depois eu vou mostrar como é que você vai fazer. Não vai precisar ficar fazendo isso toda vez na prova, não. Mas tem gente que é curiosa e gosta de saber. Então eu sei que o A sobre D vai ser igual ao K, o D sobre E vai ser igual ao K, e o C sobre F vai ser igual ao K. Beleza? Então, essa é a ideia. Vamos ver isso no exemplo? E eu vou mostrar ainda no exemplo, explicar tudo direitinho. Depois eu vou falar, ó, presta atenção, você vai fazer a partida. Se você não tem muita curiosidade, calma um pouquinho que você já vai ver o jeito direto de fazer.
Dividir o número 320 em partes proporcionais a 5, 7 e 4. Imagina que você investiu R$5 no seu negócio. Imagina que fosse o exemplo das notas, né? Seu pai vai dividir os R$320. Você, seu irmão e o outro irmão, um tirou 5 na prova, o outro tirou 7, o outro tirou 4. Então, nós vamos dividir os R$320 para vocês três. Então, é o seguinte. O que você vai dividir em partes proporcionais a 5, 7 e 4. Aqui são as partes proporcionais, são as notas que vocês tiraram. Você vai ganhar x, seu irmão y e o outro irmão z. Então, o 5 sobre x é igual ao 7 sobre y, que é igual ao 4 sobre z. E tudo isso é igual a constante de proporcionalidade. Então, acaba que o 5 sobre x é igual a k. Então, aqui eu vou fazer o contrário, tá, gente? Deixa eu fazer o contrário aqui, só para deixar claro aqui para vocês, que vai ficar mais fácil de ver aqui. Então, você vai receber x, seu outro irmão y e o seu terceiro irmão z. Você tirou 5, o outro 7 e o outro 4. Então, o x sobre 5 é igual ao y sobre 7, que é igual ao z sobre 4. E tudo isso é igual a constante. Tá? É mais fácil fazer dessa forma aqui. Vou colocar as letras primeiro aqui e depois as proporcionalidades aqui. Então, acaba que o x sobre 5 é igual a constante, o y sobre 7 é igual a constante e o z sobre 4 é igual a constante. Resumindo, o x vai ser igual a 5k, o y, passou 5 multiplicando, vai ser igual a 7k e o z vai ser igual a 4k. Bom, você vai receber 5k, seu segundo irmão 7k e 4k. Isso aqui não é 4.000 não, tá, gente? K de 1000 lá que o pessoal usa agora. Não, é 4k, vezes um valor k. E o que você vai receber, mais o que o seu outro irmão vai receber, mais o que o outro irmão vai receber, tem que dar os R$320. A soma do que vocês vão receber tem que dar os 320. Então, aqui o x vale 5k, o y vale 7k e o z vale 4k. Tudo isso é igual a 320. Soma tudo, 5 mais 7, 12, mais 4, 16k, é igual a 320. O k, gente, vai ser o 320 dividido por 16. O k vai dar 20. Então, o k vale 20, você vai receber 5 vezes 20, você vai receber 100. Seu segundo irmão, 7 vezes 20. Alguém deve estar chateado. Pô, meu irmão vai receber mais que eu não tirei só 5 não, gente. Né? O terceiro recebeu 4 vezes 20, que dá 80. Se você somar o 100 com 140 com 80, vai dar os 320. Então, é assim que faz. Edi, beleza, entendi mais ou menos, não entendi. Pô, isso aí é muito chato e tal. Beleza, isso aqui é o jeito certo, mostrando de onde é que vem, papapá. Resumindo, vou apagar tudo. O esquema é o seguinte. Vai dividir em partes proporcionais, esse cara, se é parte proporcional, você viu que ficou 5k, né? Então, você chama esse cara de 5x, você vai chamar o 5 de 5x, o 7 de 7x e o 4 de 4x. Soma todo mundo, igual ao total que você vai dividir. Sempre assim, quando for diretamente. Pô, Edi, por que você não explicou isso antes? Pô, mas quando eu explico só um negócio, não explico de onde é que vem, vocês reclamam. Quando eu explico, vocês reclamam. Então, pronto, todo mundo está resolvido. Quem gosta de saber de onde é que vem, tá aí. Quem não gosta, só faz o esquema aqui. Então, aqui ficaria 16x é igual a 320. O x vai dar 320 sobre 16. O x vai dar 20. Então, você sabe que um deles foi 5x, o outro foi 7x, o outro foi 4x. Então, 5 vezes 20. Gente, aqui é o jeito mais fácil mesmo, né? É só aquilo lá tudo que eu mostrei para vocês, é para você entender de onde é que vem as coisas. Mas você vai fazer dessa forma aqui mesmo. Então, 100, 140 e 80. Muito mais simples fazer assim. Vamos mais um. Dividir o número 480 em partes diretamente proporcionais a 7, 4 e 5. Então, vou chamar um de 7x, o outro de 4x e o outro de 5x. Soma todo mundo e divide soma todo mundo e iguala ao total que você vai dividir, que é o 480. Então, 7 mais 4, 11 mais 5,
16x é igual a 480. O x vai ser 480 dividido por 16. O x deu 30. Então, um recebeu 7x, então é 7 vezes 30, que dá 210. O outro é 4x, que é 4 vezes 30, que dá 120. E o terceiro foi 5x, que foi 5 vezes 30. A gente achou que o x ali vale 30, que deu 150. Dá uma conferida se a soma de todo mundo aqui, ó, deu o valor que você tinha que ir para dividir, que era os 480. Beleza. A soma ali deu 480, então você dividiu certinho. Então, pode ficar tranquilo que você fez certinho. Não tem erro, não. Vamos seguindo, gente. Agora vamos mostrar como é que é inversamente, né? Inversamente. Dividir o número aqui em partes inversamente. Então, você vai dividir aqui, você vai receber x, o outro y e o outro z. 2, 5 e 6. Imagina o mesmo caso. Seu pai vai dividir o dinheiro, R$390, para você e seus outros dois irmãos. Você vai receber x, seu outro irmão y e o outro z. Só que aí ele falou o seguinte, ó, vocês estão dando muita reclamação da escola, então nós vamos fazer o seguinte, quem tiver mais reclamação recebe menos. Então eu vou distribuir o dinheiro inversamente proporcional ao que vocês tiverem de reclamação da escola. Tem um bilhetinho que a tia manda lá da escola. Pô, a tia mandou o bilhetinho, você vai perder dinheiro cada bilhetinho. Então eu, por exemplo, quando só comportava, né, tinha uns incentivos financeiros assim, a gente comportava, ficava bonzinho. Não, pô, não ganhar coisinha, vai ganhar uma boneca. Assim, pô, ficava tranquilo, não fazia nada, né? Então, seguinte, x, y, z. Então, agora é inversamente proporcional. Fez besteira, perde dinheiro. Então, agora eu vou fazer inversamente. Então, é o x vezes o 2 é igual ao y vezes o 5, que é igual ao z vezes o 6. De novo, vou fazer aquele esquema. Vou explicar de onde é que vem. Depois eu falo, ó, faz assim, que é fácil. É igual a constante k. Esses valores estão todos iguais, eles são sempre iguais a um valor. Então, o x vezes 2 é igual a k. Resumo, o x fica igual a k dividido por 2. O y vezes 5 é igual a k. Resumo, o y é igual a k dividido por 5. Você já deve estar falando. Agora, ele vai fazer assim, então, quando for dessa forma. Espero que você já esteja imaginando como é que a gente vai fazer isso aqui. Então, o 6z é igual a k. Então, o z é igual a k sobre 6. Eu vou somar todas as partes, né? O que você ganhou, seu irmão ganhou, mais o outro irmão ganhou. Tem que dar igual a R$390, senão seu pai está embolsando uma parte do dinheiro, né? Não, ele vai dar os 390. Então, o x aqui, ele vale k sobre 2. O y vale k sobre 5. E o z vale k sobre 6, que é igual a 390. E disso aqui dá uma equação do primeiro grau com fração. Eu tenho que fazer MMC, claro. Você aprendeu para na hora que aparecer, você resolver, achar o valor. Tá certo, gente? Apareceu uma equação, resolve a equação, não fica olhando para ela. Né? Você fez alguma coisa, chegou a aparecer uma equação, às vezes a gente está fazendo uma questão de equação do segundo grau, aí vai resolver ela, aparece outra equação do segundo grau dentro da equação do segundo grau. Agora fala, o que eu faço? Ué, você estava resolvendo, apareceu outra, resolve também. Né? O que aparecer de equação, você resolve. Apareceu a equação na sua frente, você resolve. Do primeiro grau, do segundo grau, você vai resolvendo. Então aqui eu vou fazer MMC, ó. MMC entre 2, 5 e 6 vai dar 30, né? Então vai dar 30. 30 por 2, 15, 15k. 30 por 5, aqui eu já estou resolvendo, porque você já fez a aula de equação do primeiro grau, né? 30 por 5, 6, vezes k, 6k. 30 por 6, 5, vezes k, 5k. Tudo isso é igual a 13. Aqui, ó. Vou fazer aquele esqueminha, hein? Eu fiz MMC dos dois lados, né, gente? Deixa eu botar o 30 aqui, pegando a equação inteira. Eu vou fazer aquele esquema. 30 dividido por 1, 30 vezes 390. Eu não vou fazer a conta. Vou deixar 390 vezes o 30. Corta MMC. 15 mais 6, 21, mais 5, aqui dá... Isso aqui vai dar quanto, gente? 15 mais 6, 21, mais 5 deu 27, né? 27k é igual a 390 vezes 30. Então, o k deu 390 vezes 30, dividido pelo 27. Então, o k... Aí você faz a conta aqui. Gente, por algum acaso, esse valor não deu exato. Provavelmente eu digitei alguma coisa errada aqui. Mas aí você faz a conta. Deixa eu só confirmar. Não, gente, aqui é 26, né? Eita, nós.
que é 26, né? 15, 21, 26, né? 26. Então tá, deu 26, agora deu certo, né? Aqui o 390, o 26 pelo 39 aqui, dá os 2 por 13. Aqui fica 2, o 39 por 13 fica 3, com 0 aqui. O 30 por 2 aqui fica 15. Então aqui deu 450, né, gente? 450. Então deu 450. Aí volta aqui para o x. O x vai ser 450 dividido por 2, dá 225. 450 dividido por 5 dá 90. 450 dividido por 6. Por 6 vai dar quanto, gente? 70 e 450 dividido por 6, 75. Dá aquela conferida, se a soma de todo mundo, ó, 225 mais 90 mais 75, ó, 225 mais 90 mais 75 deu quanto? 390. Então tá tudo certinho. Detalhe, pessoal, detalhe. Vamos lá. Detalhe. O cara que tomou 2 notificações da escola ganhou 225. O cara que tomou 5, 90. E o cara que tomou 6, 75. O cara que tomou menos ganhou mais. E o cara que tomou mais ganhou menos. Porque a gente distribuiu inversamente proporcional. Agora, tá aqui. Quiser dar aquela copiada. Beleza? Só que aí é o seguinte, ó. Presta atenção no seguinte aqui agora. Só um segundo. Eu falo só um segundo, mas eu pauso o vídeo, então você nem percebe esse um segundo. Então, olha só. Eu vou agora fazer do jeito direto, tá? Como é que é o esquema? 390 e partes inversamente proporcionais. O que você vai fazer? Se é inversamente, você vai fazer x sobre 2, x sobre 5 e x sobre 6. Essas vão ser as partes. Então, você soma todo mundo. X sobre 2 mais x sobre 5 mais x sobre 6 e faz de igual a 390. Resolve a equação. E lembrar que os valores vai ser x sobre 2, x sobre 5 e x sobre 6. Fechou aqui a questão, você faz desse jeito mais simples. Vamos ver outro exemplo, agora eu vou fazer direto, tá bom? Vou fazer o próximo exemplo direto. Divide o número 372 em partes inversamente proporcionais a 2. Então, se é inversamente, eu já sei que eu vou fazer x sobre 2, x sobre 3 e o outro x sobre 5. Então, eu vou somar x sobre 2 mais o x sobre 3, mais o x sobre 5, e vou igualar ao 372. Bom, aqui, MMC, entre 2, 3 e 5 dá 30. Então, fica 30 dividido por 2 dá 15, vezes o x, 15x. 30 por 3, 10, vezes x, 10x. 30 por 5, 6, vezes x, 6x. É igual a 30 dividido por 1, 30, vezes o 372. Fica 372 vezes 30. Cortou o MMC. Tá? Então, já faz direto. Lembrar que os caras são x sobre 2, x sobre 3 e x sobre 5. Esses são as três partes, né? Então, aqui ficou 25 mais 6, aqui dá 31x. Deixa eu ver se eu não erro de novo, né, gente, na continha. Mas é isso mesmo. Eu acho que sim. Então, o x vai ser 372 vezes 30, tá vendo? Eu nunca faço a conta, eu sempre passo dividindo primeiro, que geralmente dá para dividir. Então, 372 por 31 dá 12, né? Então, o x dá 12 vezes 30, 12 vezes 3, 36, mais o 0, 360. Então, o x vai ser 360 dividido por 2, que dá 180. Agora que achou o x, vem achar as partes, né? 360 por 3 vai dar 120 e 360 por 5 vai dar 72. Se você somar as três partes, vai dar 2, 9, 17, vai 1, 372. Então, realmente está certinho. Então, esse é o esquema de dividir em partes inversamente proporcionais. Tá bom? Gente, agora eu vou dividir em partes diretamente e inversamente ao mesmo tempo. Gente, eu não vou ficar aqui explicando de onde é que vem e tal, já vou mostrar direto aqui o esquema. Porque seria a mesma ideia do que a gente tinha mostrado diretamente e inversamente, só que agora eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, presta atenção.
eu vou dividir o número 1010 em partes diretamente proporcionais a 4, 3 e 5 e inversamente proporcionais a 3, 5, 3, 8 e 2 ao mesmo tempo. Então, o primeiro cara vai ser 4, eu pego o que é diretamente primeiro, então 4, aliás, você vai fazer assim, x dividido, x vezes 4, vamos lá, gente, com calma. Você vai fazer aqui 4x, que é o que é diretamente, dividido pelo que é inversamente. Essa é a primeira parte. É sempre o que é direto vezes x dividido pelo que é inverso. O segundo aqui ficaria 3x sobre 8. É sempre a parte proporcional vezes x dividido pelo que é inversamente. E o outro ficaria 5x sobre 2, que é a parte inversamente. Então, somando todo mundo, 4x sobre 3, mais 3x sobre 8, mais 5x sobre 2, isso tudo tem que dar o 1010. Então, você faz o MMC aqui, 3, 8 e 2 dá 24, aqui é 1, 24 por 3 dá 8, vezes 4, 32x, 24 por 8 dá 3, vezes 3 dá 9x, 24 por 2 dá 12, vezes 5 dá 60x, é igual a 1010, aqui é o 24 dividido por 1, 24, vezes 1010, fica 1010 vezes 24. Cortei o MMC, vai ficar ali 92, não é assim? Mais 9, quanto que dá 92 mais 9? Dá 101, né? 32 mais 60 mais 9 dá 101x, que é igual a 1010 vezes 24. Então, faz o x, 1010 vezes 24 dividido por 101. 1010 dividido por 101 dá 10. Então, fica 10 vezes 24 dá 240. Então, o x vale 240. Então, esse cara aqui, o primeiro, valeria, que eu já falei cara e já ia falar valeria, aí ficou cala, né? Ele valeria 4 vezes x, que é 240, então ficaria 4 vezes 240 dividido por 3. Então, o primeiro cara aqui, 4 vezes 240 dividido por 3, o primeiro deu 320. O outro seria 3 vezes 240 dividido por 8. Só substituindo o x por 240. 3 vezes 240 dividido por 8. É só fazer aqui 240 dividido por 8 dá 30, vezes 3 dá 90. Aqui era só fazer 240 dividido por 3 daria 80, vezes 4, 320. Aqui, 5 vezes 240 dividido por 2. 240 dividido por 2 dá 120, vezes 5 daria 600. Né? Só fazendo aqui 5 vezes 240 dividido por 2 daria 600. A soma de todo mundo daria 0, 10, aqui vai dar 11, vai 1, 1010, que era o valor que você tinha que dividir inicialmente. Então, é assim que divide diretamente e inversamente proporcional. Bom, eu gaguejei aqui um pouquinho na hora de falar ali, mas é isso mesmo, tá, gente? Então, eu volto à próxima aula a fazer mais um desse aqui de exemplo para você aprender e a gente vai fazer mais outros também na próxima aula, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.